Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês a segunda parte do quadro, Transformação Vampírica Parte 2, O primeiro vídeo, fez bastante sucesso, o pessoal gostou muito, então resolvi fazer aqui a segunda parte, trazendo para vocês a questão da metamorfose, como é que ocorre essa questão mais física, quais são as mudanças que de fato acontecem no corpo do neófito, daquele que era humano e passou a ser vampiro. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta do assunto e, obviamente, se inscreva no canal, para ajudar aí o narrador a chegar nos 1000 inscritos. Estamos cada vez mais perto. Hashtag 1000 inscritos aí para vocês, hein? Mas, enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Transformação vampírica. É um assunto muito recorrente, Tem vários canais aqui no YouTube que falam a respeito desse assunto, explicando como é que poderia ser, suas vertentes, causas, consequências e, claro, os perigos, de tentar algo dessa natureza. Na primeira parte dessa série, eu expliquei um pouco, sobre a questão da expectativa, um pouco da realidade, de como é que funciona, alguns sintomas que ocorrem com a pessoa que deixou de ser um simples mortal para se tornar um imortal, tá? Nessa segunda parte, a gente vai se concentrar um pouco mais na questão da metamorfose e explicar um pouco como é que seria a rotina, o dia a dia aí de um vampiro no século XXI. Pois é, primeiramente, pessoal, após a transformação acontecer, só recapitulando o que eu já expliquei na primeira parte, você que não viu, corre lá para assistir. Vou estar deixando aqui o card aqui em algum lugar do vídeo, tá? No caso, após o vampiro ser marcado, essa marca ela ocorre no corpo espiritual ou no corpo astral desse neófito, que ainda é humano, certo? Quando uma pessoa era marcada, era porque não é mais. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando por que não tem mais transformação, tá? Mas só explicando, antigamente, quando isso acontecia, primeiramente, essa pessoa era observada, tá? Ela era observada desde o nascimento, não era uma coisa que acontecia do dia para a noite. Desde o seu nascimento, essa pessoa era já observada pelos anciões, pelos vampiros astrais e principalmente pelos vampiros físicos, de carne e osso, tá? Seguindo esse raciocínio, todo mundo que foi transformado, ou que era transformado, já era observado e já era escolhido na data do seu nascimento. A pessoa não foi escolhida ao longo da vida, isso não existe, tá? Sempre que alguém fez parte ou entrava na sociedade vampírica, essa pessoa já era escolhida desde o nascimento. Então, se você hoje, que está assistindo esse vídeo, que dia 2 de julho de 2023, ainda tem essa esperança, eu vou entrar na sociedade vampírica, sinto lhes dizer, mas não ocorre mais transformações, tá? Não tem mais, foi proibido já há mais de 100 anos, tá? Não tem mais agregação. Então, quando acontecia, a pessoa já era observada desde o seu nascimento e era marcada a partir aí dos seus 15 ou 14 anos de idade. Como assim marcada? O vampiro Ciri, ou vampiro mestre, enfim, ele faz uma visita astral a essa pessoa. Porque, lembrando a vocês, o plano astral é o reino muito visitado e preferido dos seres imortais. Não só vampiros, mas vários seres também se comunicam através do plano astral. Então, se você domina a projeção, você consegue se comunicar com vampiros sim, tá? Até mesmo através de magia. Vampirismo também, a magia faz parte do mundo vampiro. Muitos vampiros praticam magia, são praticantes assíduos de magia. Não só a branca, como também magia negra, tá? Alguns clãs, eles são adeptos somente à magia negra. Mas continuando aqui, a questão da marcação. O vampiro fazia uma visita a essa pessoa, se comunicava com ela através dos sonhos, tá?
No começo, podem ser sonhos um pouco assim, fora de contexto, sem nexo, mas que com o tempo se tornavam cada vez mais coerentes e lúcidos. A pessoa se lembrava exatamente de tudo que acontecia no sonho. Uma vez que isso acontecia, o vampiro fazia uma marca no corpo espiritual dessa pessoa através de uma mordida, tá? Lembrando que essa mordida não era uma mordida para que saísse sangue, mas poderia acontecer da pessoa amanhecer com marcas, né? Pode ser no pulso, podia ser no pescoço, podia ser na parte interna das coxas, até mesmo no seu pé. Lembrando que a marca não é no corpo físico, é no corpo espiritual. Mas dependendo do poder, né, da força, da energia do vampiro, essa marca podia até ser vista a olho nu no corpo físico, mas desaparecia em alguns dias, tá? Eram marcas de pequenas mordidas, como se fossem mordidas aí de um cachorro pequeno, tá? Não eram mordidas para dilacerar a vítima. Uma vez uma inscrita me perguntou, narrador, mas essa marca, ela é um símbolo? Tem uma simbologia? Não, pessoal, é uma mordida, tá? Uma mordida que é feita no corpo espiritual, tá? Mas dependendo do clã, pode ser colocada uma marca, tá? Uma simbologia que remeta àquele clã. Por exemplo, algumas pessoas antigamente, né, quando eram marcadas, tinha uma pequena serpente no seu clã, que lembrava muito o quê? A sete cartas. Outras tinham um animal que lembrava muito um abutre, já se refere aos voltulhos, e assim por diante, tá? Também a cruz de Malta, que já faz referência aos Brassov e por aí vai. Lembrando também que após essa marcação, essa pessoa era instruída, primeiro astralmente, até ocorrer o encontro pessoalmente com o vampiro. Depois que esse encontro era estabelecido, era combinado entre os dois, o vampiro ia começar a instruir essa pessoa, passar todas as informações necessárias, prepará-la para o dia da sua agregação. Geralmente essa agregação demorava de 3 até 5 anos para acontecer. Também não era do dia para a noite, tá? O pessoal às vezes me manda aqui comentário, narrador, espera 5, 6 anos para ser transformado? É, pessoal, é assim que funcionava. Né? Não queira inventar moda, tá? A sociedade vampírica ela sempre foi muito organizada e essas regras são até hoje o que mantém a sociedade vampírica firme e forte no mundo. Há mais de 1000 anos, tá? Milênios, no caso. Então era assim que funcionava. A pessoa esperava de 3 a 5 anos até ser marcada uma data que ocorrer a cerimônia de transformação dessa pessoa. Que aí, no caso, tinha toda a preparação, era feita aí na lua nova, tá? Eram colocados algumas roseiras, eram colocados alguns perfumes, incensos, e a pessoa ela era deitada numa espécie de tumba, uma mesa que mais ou menos aí de 2 metros, né, de diâmetro aí. A pessoa era deitada naquele local sem roupa, tá? Deitava ali, nua, e essa pessoa ela era sugada. Ela tinha o seu sangue sorvido pelo vampiro que a marcou, pelo seu responsável, que era o vampiro mestre. Após isso acontecer, a pessoa em quase morte, já literalmente quase morta, ela recebia de volta o seu próprio sangue misturado com o sangue do vampiro, aí sim ocorria a metamorfose. É aí que começa, né, a ficar interessante. 24 horas após a pessoa receber o sangue, ela já estava praticamente morta, né? Os seus órgãos começam a morrer, começam a apodrecer e ela retorna como vampiro. O único órgão que funciona no corpo da pessoa é o coração. Muita gente perguntou aqui, mas e as fitas, narrador, e a ATP? Vampiro não tem ATP, tá? Vampiro não tem célula de energia funcionando, tá? Tudo que acontece no corpo do vampiro, desde digestão, alimentação, tudo é feito através do coração. Tá? O coração é o único órgão que trabalha no corpo do vampiro, bombeando o sangue ao mesmo tempo para todo o corpo. Por isso que ele tem uma regeneração acelerada, porque as células, no caso, elas se regeneram a partir daquele sangue. Por isso que muitas vezes o vampiro, quando sofre algum ferimento, ele se alimenta logo em seguida, para que o seu corpo consiga mandar o sangue diretamente para aquela ferida e consiga cicatrizá-la. Lembrando que a cicatrização não é instantânea, que nem a do Wolverine, tá? Ela é muito mais rápida, mas ela demora, por exemplo, se um vampiro levar uma facada, vamos ser mais assim popular, vamos trazer para a realidade aqui pra gente.
Se o vampiro levar uma faca usada, o cara pegar um facão de cortar peixe, tacar no braço do vampiro e ficar quase decepado, o que é que vai acontecer? Ele vai se alimentar e aquele ferimento, o braço dele vai começar a se regenerar, tá? É como se fosse em slow motion, pronto. Para quem gosta de filme aí, vai entender a referência. É como se fosse em slow motion, aquele ferimento começa a cicatrizar muito mais rápido do que uma pessoa comum, tá? Ele não vai perder o braço, tá? Ele não vai perder. Aquele braço vai começar a cicatrizar, se regenerar. Seu osso, a pele, cartilagem, os vasos, tudo começa a ser refeito, ser reconstruído aos poucos. E aquele sangue que foi absorvido é como se fosse uma espécie de cicatrizante extremamente potente, 1000 vezes mais potente. E a diferença também, outra diferença, é que o vampiro não fica com cicatriz, não tem cicatriz como uma pessoa, por exemplo, se você sofrer um corte muito profundo, muito provável você vai precisar ir no hospital, dar pontos e vai ficar cicatriz, tá? Algumas pessoas têm queloide, outras ficam com cicatriz hipertrófica, no caso do vampiro isso não acontece. Não importa o tamanho do ferimento, a cicatriz nunca vai existir. A pele vai ficar lisa e uniforme do mesmo jeito que estava antes daquele corte. E você me pergunta, narrador, mas eu encontrei um vampiro fulano e ele tinha cicatrizes, por quê? Muito provavelmente esse vampiro já tinha aquela cicatriz antes da transformação. Cicatrizes que foram feitas antes da transformação continuam, tá? Se você, por exemplo, levar um tiro e você é humano, você levou um tiro, fez a cirurgia, retirou a bala e você ficou com aquela marca no seu peito, por exemplo. E você foi transformado depois. Aquela marca continua, não vai desaparecer. Agora, se você levar um tiro depois de ser transformado, é outra história. Aquela cicatriz não vai existir, você não vai ter cicatriz. Narrador, mas e se eu ver um vampiro com marca de espinha no rosto? Provavelmente aquelas marcas já estavam com ele antes da transformação, tá? É uma coisa que muita gente me pergunta. Outra coisa também que muita gente questiona aqui no canal, até é bom aproveitar para responder aqui vocês. Narrador, vampiro tem calvície? Vampiro fica calvo? Não, pessoal, vampiros não ficam calvos, tá? A não ser que esse vampiro já fosse calvo antes da transformação. Aí sim, ele vai permanecer calvo para sempre. Porque muita gente tem essa dúvida. Ah, mas... Porque tem... É como eu expliquei para vocês no outro vídeo. Vampiros não são como os atores de Hollywood, tá? O que decepciona o pessoal é o que vocês estão esperando que o vampiro seja que nem o ator que interpreta o personagem no filme. Não é daquele jeito. Então tem vampiro careca, tem vampiro que é um pouco mais gordo, tá? Porque ele já era bem gordo antes da transformação, ele perdeu muita gordura, mas ainda permanece um pouco. Outra coisa também, tem vampiro que é muito baixo, tem vampiro que é muito magro, tem vampiro que tem cicatrizes, né, na sua vida antes da transformação. E o pessoal não entende por quê, fica decepcionado. Ah, não era assim que eu estava esperando, porque você está esperando o ator. Isso é o que frustra as pessoas. Um conselho que eu dou para vocês: não vão atrás de conhecer vampiros de verdade, tá? Vocês vão se decepcionar bastante, porque não é nada disso que vocês estão esperando. Mesma coisa os lobisomens. Pessoal, eu quero conhecer um lobisomem. Eu era doido para ver um. Até o dia que eu vi e fiquei bem apavorado, não quis mais ver, porque o negócio é pesado. Então, assim, quem já viu um lobisomem de verdade na sua frente, não quer mais ver, porque é bem assustador. Não é aquela coisa assim dos filmes, né? Claro que tem muita pirotecnia ali, tem efeitos especiais, mas a realidade é bem pior. Eles são bem grandes, bem assustadores. Depois eu vou fazer um vídeo só falando de transformação em lobisomem também para vocês entenderem. Mas voltando aqui para os vampiros, outra coisa também que acontece bastante, as unhas. O pessoal pergunta, e as unhas, narrador, como é que elas são? Depois da transformação, as unhas do vampiro elas ficam levemente alongadas e muito resistentes. É como se fosse vidro temperado. Muito difícil de quebrar. Então, assim, se o vampiro, por exemplo, utilizar suas unhas para atacar, é muito provável que ele consiga até decapitar uma pessoa. E os dentes também. Mesma coisa acontece com os dentes. Aquelas presas de leopardo que vocês veem nos filmes, aquilo não existe, tá? Só deixando bem claro, aquilo ali é coisa de filme. Dentes de vampiro de verdade são muito parecidos com dentes de tubarão. São dentes pontiagudos, muito afiados, levemente alongados. Eles têm uma fileira de dentes alongados.
Não é como a presa de um gato, porque no filme parece presa de gato aquilo ali. Quando eu assisti filmes como Entrevista com o Vampiro, A Rainha dos Condenados, que é um filme que eu gosto bastante, tem momentos ali que chega a ser ridículo, né? Algumas coisas que tem ali, né? O vampiro pegando fogo no sol, coisa que não acontece. O vampiro com dente de gato, o vampiro todo melancólico, escondido no cemitério. Pessoal, pelo amor de Deus, vampiros não são depressivos. Eu não sei quem foi de onde é que tiraram isso, que o cara que é transformado, ele vai mudar de personalidade. Por exemplo, se você é uma pessoa alegre, muito brincalhona, aí você é transformado, você vai virar depressivo, isso não faz sentido nenhum. Outra coisa também que é bem interessante esclarecer, sobre a questão das emoções. O pessoal pergunta, vampiro tem emoção? Sim, tem emoções sim, pessoal. Não sei de onde é que vocês tiraram também que vampiro não tem emoção. De onde é que vocês tiraram isso? Aliás, deixa aqui nos comentários qual foi o outro mito que você escutou sobre a espécie. Bote aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? E o mais criativo eu vou fixar o comentário. Pronto. Vou deixar aqui isso aqui no canal. Então assim, o que acontece, depois que a pessoa é transformada, ela passa por um bombardeamento de emoções. O corpo dela tá mudando totalmente, então isso mexe com o psicológico. Geralmente o neófito ele fica mais ou menos um ano e meio até 2 anos escondido, enquanto ele não consegue controlar isso aí, porque eles ficam muito agressivos, ficam instáveis, e é nesse momento que geralmente os ataques acontecem. De vez em quando aparece na televisão, suposto vampiro ataca fulano, vampiro tal é visto em canto tal, por quê? Geralmente são neófitos, né, eram neófitos, né, que estavam presos e se libertaram e estavam totalmente descontrolados. Por isso que geralmente, quando uma pessoa era transformada, ela ficava escondida, ela ficava em preparação, até conseguir controlar as emoções e principalmente a sede por sangue humano, que é uma coisa que realmente existe e é bem perigosa para quem entrou na sociedade há pouco tempo. Outro fator também que é crucial é que as emoções do vampiro elas são muito mais aumentadas do que de uma pessoa comum. Então, se você sente uma tristeza, essa tristeza é multiplicada por 100. Do mesmo jeito a raiva. Se você tem raiva, ela é multiplicada por 100 também. Então, é bem difícil lidar com isso no começo. Outro ponto crucial, né, que o pessoal pergunta bastante é: vampiros podem namorar humanos? É possível uma união como essa? Pessoal, possível até que é. Agora é algo muito complicado, porque imagina só, você conheceu uma pessoa, cria todo um vínculo emocional e tudo, e você não pode fazer nada com ela, porque você sabe que essa pessoa vai morrer, você sabe que essa pessoa pode adoecer, pode perecer do tempo e você não vai poder fazer nada. Então assim, é algo bem estranho de imaginar. Eu sinceramente não consigo imaginar uma união dessas. Não dá certo relacionamento assim. Tanto que a sociedade vampírica não aceita esse tipo de união. Você não pode ficar aí, principalmente se revelando pra ninguém. Olha, eu sou um vampiro aqui e tal, a gente não pode ficar junto porque eu sou um vampiro. Isso não existe, tá? Geralmente os encontros são mesmo para alimentação ou diversão e tchau. É assim, eu sei que parece estranho eu falar assim, mas é o que acontece, pessoal, é apenas a verdade. Eu não estou escondendo nada, nem estou aqui querendo bancar o sabe tudo, é apenas a verdade, tá? Eu tenho que expor para vocês porque realmente é o que acontece na sociedade vampírica, é isso. Outro ponto muito interessante também é a questão com os lobisomens. Muita gente acha que existe uma rixa com os lobisomens. Não, pessoal, essa rixa não existe, tá? Essa rixa só começou a ser mencionada depois de Anjos da Noite, tá? Até mais ou menos anos 90 isso não existia. Não existia esse negócio de rixa, de vampiro e lobisomem. Isso começou depois de Anjos da Noite também com os RPGs, tá? RPG A Máscara, Lobisomem o Apocalipse, aí foi que também popularizou essa história de que vampiros e lobisomens são inimigos, coisa que não acontece. Se fosse assim, morcegos, lobos, corujas, todos eles iam se bicar e iam pro fight. Ia ter lá o Ultimate Vampiro Fight versus lobisomem. Isso não existe, pessoal, por favor. É, assim, parece engraçado como eu falo, mas
é porque chega a ser indignante. Quem faz parte do meio nunca entendeu de onde foi que isso apareceu. Então, a minha teoria é que... A minha teoria não, baseado no que eu já vi, né? Foi Anjos da Noite e os RPGs. Foi isso que popularizou essa história. Então, para esclarecer de vez, não existe rixa entre vampiro e lobisomem. Isso é fake. Fake news, pronto. É o termo da vez, fake news. Não existe, tá? Vampiros e lobisomens só poderiam vir a ter algum tipo de confronto como qualquer outro ser, até mesmo da Terra, os animais comuns, se, por exemplo, fosse disputa de território. Se vampiros e lobisomens estivessem disputando o mesmo território, provavelmente ia ter um confronto, mas era algo momentâneo e apenas por isso. Não porque tem uma briga antiga entre os dois, tá? Então, assim, tirem isso da cabeça. Esqueçam essa história de briga, porque não tem. Isso é coisa de filmes, tá? E para finalizar aqui o nosso vídeo, uma pergunta muito que o pessoal também faz bastante, né? Que é bem interessante. Narrador, qual foi a última transformação que aconteceu? A última transformação que aconteceu foi mais ou menos foi em meados de 1910, tá? Depois desse ano, nenhuma transformação mais aconteceu, devido a um tratado que foi feito pelos anciões dos clãs, e todos concordaram com isso, ou seja, não há mais transformações por essa razão. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto agora, porque eu vou responder isso no próximo vídeo, onde eu explicarei melhor, né, sobre esse tratado e por que ele foi feito e quais foram as consequências e os benefícios que isso trouxe. Então, se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, comenta, deixa o like, compartilha, tá? Ative o sininho para receber as notificações e lembre-se, tem vídeo todo dia aqui no canal, não precisa você esperar a notificação do YouTube. Corre aqui porque tem vídeo todo santo dia aqui no canal. A partir das 3 horas já tem vídeo aqui. Então, é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e até breve, meus pequenos.